Bom dia, que Deus abençoe a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa alcançar você agora neste momento, aonde você estiver assistindo esse vídeo, que a graça do nosso Deus transborde em seu coração. Eu sou o pastor Lucas, aqui da Igreja Viver para Cristo. Quero mandar um abraço a todos vocês que assistem esse vídeo e aproveitar a oportunidade para trazer uma palavra ao coração de vocês. Estava meditando aqui na palavra e Deus trouxe algo que eu gostaria de compartilhar com todos vocês que vão assistir esse vídeo, independente de qual ministério que você seja, ou de qual igreja, ou a sua fé. Se você crê em Deus, tenho certeza que Deus vai falar com você. E eu estava meditando, pensando na vida daqueles jovens, Daniel e seus amigos, homens jovens tementes a Deus, que serviram a Deus e que a gente tem tantas coisas maravilhosas a respeito da vida deles, mas algo que me chamou a atenção e eu gostaria de compartilhar, lá em Daniel capítulo 1, no versículo 6, está escrito assim: entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e a Azarias de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Quero que você preste atenção, porque esses jovens, eles viviam em Israel e tinham o costume de adorar a Deus em Jerusalém. Eram jovens tementes a Deus, criados na lei, ouvindo a respeito das maravilhas de Deus, e tinham a sua fé no Deus Todo-Poderoso, no Deus de Israel. De repente esses jovens se veem levados para a Babilônia, e lá na Babilônia foi ordenado que eles se alimentassem da comida do rei. Não era qualquer comida, não, era comida. Eles não foram vamos dizer assim, para comer qualquer coisa. Eles foram para lá levados e seriam honrados, comeriam da mesma comida do rei, estariam assistindo o rei, junto ao rei da Babilônia, que era a grande potência mundial daquela época. E então, assim, olhando humanamente, não seria algo tão ruim, mas na verdade era algo destrutivo, algo péssimo, porque eles estavam indo para um país onde não se adorava o Deus de Israel, aonde a cultura era totalmente diferente, aonde eles eram um povo que adorava outros deuses, era um povo pagão, um povo idólatra, e isso feria aquilo que eles acreditavam no Deus único e verdadeiro. E quando eles chegaram lá, a primeira coisa que o rei Nabucodonosor ordenou é que eles se alimentassem da comida do rei. E naquele momento Daniel resolve não se contaminar com aquela comida. E a outra coisa que acontece também, e me chama a atenção, é que quando eles chegam, os nomes deles são mudados. Porque se você pegar o significado do nome de cada um, de Daniel, Ananias, Azarias e Misael, são nomes que exaltam o Deus Todo-Poderoso. São nomes que exaltam o Deus Altíssimo. Por exemplo, Daniel, o nome Daniel quer dizer Deus é meu juiz. Eu até fiz anotações aqui. Ananias quer dizer Deus é misericordioso. Misael, ninguém se compara a Deus. E Azarias, Deus é o meu socorro. Então Daniel é Deus é o meu juiz. Ananias, Deus é misericordioso. Misael, ninguém se compara a Deus. E Azarias, Deus é o meu socorro. Então os nomes deles exaltavam o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Mas quando chegam lá, o chefe dos eunucos muda o nome deles. Se Daniel mudou para Beltesazar, e Beltesazar quer dizer Bel proteja a sua vida, ou Baal proteja a sua vida. Ananias mudou o nome para Sadraque, Sadraque é amigo do rei. Misael mudou para Mesaque, que quer dizer quem é como Deus Lua. E Azarias passou para Abidnego, servo do Deus Mercúrio. Então os nomes daqueles jovens que exaltavam o Deus de Israel lá na Babilônia foram mudados para exaltar aos deuses da Babilônia e até o rei da Babilônia, que também era visto como um deus para aquele povo. Então muda-se o nome, muda-se a alimentação,
quer mudar os costumes, quer mudar tudo aquilo que foi criado. Mas o que me chama a atenção é que esses jovens, mesmo morando na Babilônia, passando as suas vidas na Babilônia, mesmo tendo seus nomes mudados, não perderam a essência de Deus dentro deles. Não deixaram com que essas coisas se corrompessem a sua fé ou corrompessem a sua intimidade com Deus, a sua fidelidade com Deus. E nós vamos ver isso acontecendo com Ananias, Misael e Azarias, quando eles são ameaçados pelo rei, e foram jogados na fornalha, porque não quiseram se prostrar diante da imagem do rei. Mesmo os nomes deles tendo sido mudados para exaltar os deuses da Babilônia, mas dentro deles, eles sabiam que só havia um Deus na vida deles, que era o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o grande, é o Shaddai, é o Yahvé, o Deus soberano. E isso, mesmo que mudassem os nomes, mesmo que mudassem as roupas, mesmo que se mudassem a alimentação, isso não mudava a essência deles. Mesmo que Daniel resolveu não se contaminar, ele não se alimentou, e os amigos dele também não se alimentaram da comida do rei, porque eles entenderam qual era o propósito, e foram jogados na fornalha. E quando o rei pergunta: quem é o Deus que pode livrar vocês? E aqueles jovens respondem: olha, quanto a isso a gente não precisa responder, porque se Deus, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, quiser nos livrar, Ele livra. E a gente sabe o que aconteceu com aqueles jovens. Daniel também foi jogado na cova dos leões porque clamava a Deus, e olha que coisa maravilhosa, ele clamava 3 vezes ao dia, sempre em direção a Jerusalém. Ou seja, ele não perdeu a essência de adorar a Deus dentro dele. Hoje nós aqui que cremos em Jesus Cristo, que cremos no sacrifício do Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós também não podemos perder em nós a essência. Ainda que nós vivemos em um mundo cheio de maldade, de corrupção, de tanta coisa ruim que nós vemos, tanta injustiça, tanta injustiça acontecendo, aqueles que fazem coisas erradas se dando bem, e aquele que procura fazer o justo de repente não se dando tão bem como o que faz errado, e tantas coisas que tentam nos corromper, o pecado que nos assedia, coisas que corrompem o caráter, que corrompem o costume. Mas nós não podemos perder em nós a essência que temos de filhos de Deus. A Bíblia fala que todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é nascido de Deus. Então, se somos nascidos de Deus, temos a essência de Deus em nós, e é importante nós buscarmos a Deus. E não importa o local aonde você esteja, não importa se todo mundo faz errado, ou se todo mundo mente, ou se todo mundo engana, se todo mundo faz isso, ou todo mundo faz aquilo. Eu não posso perder em mim a essência, eu não posso perder dentro de mim aquilo que Cristo fez por mim na cruz, e que me tornou filho de Deus. Mesmo na Babilônia, aqueles jovens não deixaram de ser jovens tementes ao Deus Todo-Poderoso, mesmo que tiveram seus nomes trocados, mesmo que tiveram as suas vidas mudadas, mesmo estando num país estranho, onde eram costumes, eram tantos deuses, eles não deixaram de adorar a Deus, mesmo com as ameaças, mesmo com todas as aflições e lutas que eles passaram. Mas eles venceram porque permaneceram fiel a Deus. Por isso que Deus ele até elogia Daniel, porque Daniel tinha um espírito excelente, porque Daniel tinha um coração voltado para Deus. Assim também o nosso coração tem que estar voltado para Deus e não para as coisas deste mundo. Até porque se cremos que somos filhos de Deus e cremos na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, e cremos que Cristo ele foi preparar lugar para aqueles que creem, então sabemos que a nossa pátria, a nossa nação não é aqui. Nós não temos nada com o mundo, vivemos neste mundo, mas o mundo, a própria Bíblia fala que jaz no maligno. O mundo é corrupto, e quando eu falo mundo, eu falo do sistema. Mas eu vou sim manter a essência de Deus dentro de mim, manter a essência da adoração. Vou adorar a Deus e não importa o lugar, vou glorificar o nome do Senhor, vou dar o bom testemunho da fé, o bom testemunho cristão em todo lugar.
Não interessa se os outros fazem, os outros deixam de fazer, eu vou fazer o que é correto. Eu vou procurar viver a minha vida conforme a minha fé em Cristo Jesus. Então nós devemos guardar a nossa essência. E às vezes não é fácil. Imagine que para aqueles jovens não foi fácil guardar a essência. Mas a fé que eles tinham no Senhor, Deus, era tão grande, que mesmo com todas as ameaças do rei, com todas as coisas que poderiam acontecer, eles não contaminaram com aquelas coisas, mas mantiveram a sua essência. Eles não perderam o caráter de adorador, eles não perderam o caráter de filhos de Deus. Assim também nós, hoje, nos dias de hoje, não podemos nos perder no mundo. Nós não podemos nos perder da essência da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, dos ensinamentos que Cristo nos deixou. Não podemos nos deixar ser levados pelo ódio, pelo rancor, pela raiva, pela maldade que há no mundo. Tanto que Jesus nos diz que nós somos a luz do mundo. Então nós que cremos em Cristo, que temos a fé no Senhor Jesus, que recebemos o Evangelho de Cristo, temos que ser luz, aqueles que iluminam, aqueles que fazem a diferença, que vão na contramão, que vão contra aquilo que o mundo tanto prega, a maldade, contra o ódio, o rancor, o orgulho, a vaidade, a arrogância do homem. O próprio Paulo, nos alerta que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, orgulhosos, seriam arrogantes, e a gente vai vendo essas coisas hoje. Você liga no jornal, além de todo esse problema com o vírus, a gente liga no jornal, vê tanta coisa acontecendo, maldade, a gente vê que as pessoas estão se perdendo, mas nós não podemos perder em nós a essência, não podemos perder em nós a essência de Cristo. E que coisa maravilhosa, porque aqueles jovens mantiveram firme a sua fé, mantiveram a sua essência. E aquela nação que não adorava a Deus, o Deus de Israel, teve que se reconhecer que não havia outro Deus além do Deus Todo-Poderoso. Nabucodonosor teve que reconhecer que somente Deus, o Deus Todo-Poderoso, podia livrar. O rei Dário depois teve que reconhecer que só Deus, o Deus de Daniel, é o Deus verdadeiro. Aqueles homens, aqueles jovens, aqueles 4, por manter as suas essências, fizeram com que as pessoas conhecessem o verdadeiro Deus. Assim também nós devemos manter a essência do amor, da humildade, da palavra de Deus dentro de nós, a essência da pregação do Evangelho dentro de nós, levando a palavra de Deus, adorando a Deus. E quando eu falo de adorar a Deus, não é só cantar louvores, entoar louvores. Você adora a Deus com as suas atitudes, com a sua obra, quando você estende a mão ao necessitado, quando você ajuda quem precisa, quando você abraça, apesar que não está podendo abraçar por causa de tudo, tem que ter a distância, mas quando você abraça em oração, abraça aquela pessoa com amor, com carinho, com a atenção que você dá a ela, quando você sabe perdoar, ali você está adorando a Deus. Quando você libera perdão a quem te fez mal, entendendo também que assim como aquela pessoa ela é carente da graça de Deus, nós também somos, como um dia nós fomos, mas fomos hoje iluminados, aquela pessoa também precisa de Deus. Então, irmãos, que a gente não venha perder a essência dentro de nós, que nós não venhamos perder a essência de adorador, que nós não venhamos perder a essência de filhos de Deus, mesmo em tantas coisas ruins que nós vemos nos dias de hoje, que venhamos permanecer firmes na palavra de Deus, que nós não venhamos nos corromper, nem se contaminar com as coisas que o mundo nos oferece, que o diabo nos oferece, que o pecado nos oferece, mas que venhamos permanecer firmes, ainda que mudem o nome, mas que possamos dentro de nós continuar adorando a Deus. Daniel sabia que o nome dele era Deus é meu juiz, e mesmo que tivesse mudado o nome dele para Beltesazar, ele sabia que o seu juiz e quem guardava e quem fazia justiça na vida dele era Deus. Mesmo Ananias,
Ananias, que o nome dele significava Deus é misericordioso, e mesmo que tivessem mudado o nome dele para Sadraque, que quer dizer amigo do rei, ele sabia que a misericórdia de Deus era a causa dele não ser consumido. Mesmo Misael, que quer dizer ninguém se compara a Deus, quando teve o nome mudado para Mesaque, que quer dizer quem é como Deus Lua, ele sabia que somente Deus, o Deus de Israel, Yahvé, era incomparável, não há outro como ele. E Azarias também, Deus é meu socorro. E quando mudaram o nome para Abednego, servo do Deus Mercúrio, ele sabia que somente Deus poderia socorrer ele naquele momento, assim como socorreu ele na fornalha em outros momentos, e Deus os exaltou pela sua fidelidade, por não perder a sua essência. Também Deus vai nos exaltar, Deus vai honrar você, Deus vai abençoar a sua vida cada vez mais, se assim você mantiver o seu coração puro, manter o seu coração limpo, a essência da obra, a essência do Evangelho, a essência do Espírito Santo dentro do seu coração. Um conselho que Paulo nos dá lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, não apagueis o Espírito. Então não deixe que o Espírito Santo, que a chama do Espírito Santo se apague dentro de você, que a essência de Deus se apague do seu coração, mas mantenha firme a sua fé, mesmo com todas as tribulações. Deus, ele diz, não temas, porque eu sou contigo. Deus, ele é contigo, e pode ter certeza que grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. Deus abençoe vocês, tá? Fica aqui essa mensagem para todos vocês, que vocês tenham um dia muito abençoado, maravilhoso, na presença do nosso Deus, e que Deus venha fortalecer mais a sua vida, de que essa essência, esse fogo do Espírito Santo possa brilhar cada vez mais dentro do seu coração, tá? Deus abençoe, um forte abraço e que vocês sejam felizes em tudo que vocês fizerem no Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe, tchau, tchau.